Rotary Entre Nós é um canal de entrevistas do Rotary Clube de Brasília Centenário. Hoje vamos conhecer a história de Adriano Jorge Souto, fundador de nosso clube, nosso primeiro presidente e também governador do Distrito 4530 no ano rotário de 2009-2010. Bom dia, Milton. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a sua administração por essa ideia de registrar a memória do nosso Rotary Clube de Brasília Centenário. É um trabalho que vai ficar para a eternidade, essa memória vai ficar guardada para todos os nossos futuros associados. Mesmo porque nossa memória se perdeu quase toda. Nós tínhamos uma memória muito boa, nos reuníamos lá no Clube dos Oficiais, no setor militar urbano, e de repente nossos arquivos desapareceram do hotel onde nós nos reuníamos. E ficamos praticamente sem memória. Alguma coisa que tem fui eu que guardei, era coisa particular minha, coisa que eu guardava de muito tempo atrás, era carta particular, eram jornais que eu guardava. Nossa memória praticamente se perdeu. Então, o seu projeto tem uma finalidade muito boa a cumprir, que é justamente essa de recuperar a memória do nosso clube. Parabéns por esse trabalho. Eu costumo dizer que sou goiano, mas na verdade eu nasci na Bahia. Eu nasci na Bahia, no sul da Bahia, no interior, no sertão da Bahia. Eu sou goiano porque cheguei aqui também em Brasília em 1964, há muitos anos também. Há mais de 60 anos que estou aqui em Brasília, então por isso eu me considero mais goiano do que baiano. Eu vim para Brasília nos anos 64, já no final de 64, e estou aqui desde aquela época. Sou praticamente um pioneiro aqui em Brasília. Me formei aqui, estudei aqui no Colégio Itaguatinga, depois transferi para o Elefante Branco e me formei na UNB em Direito, em 1975. Minha vida praticamente foi feita toda em Brasília. Eu também casei antes de entrar na universidade, casei com a Cleonice, uma mineira que eu encontrei aqui, que foi uma sorte na minha vida ter encontrado a Cleonice. Formamos uma família que é uma família maravilhosa. Hoje eu tenho 4 filhos, 5 netos e 2 bisnetos já. Quer dizer, estamos com a família praticamente formada. Hoje nossos filhos todos moram aqui em Brasília. Só tem fora de Brasília um neto, o Guilherme, que nasceu mais ou menos na mesma época que o clube estava sendo fundado. Guilherme frequentou o clube ainda no nosso colo, no colo da Cleonice, ainda na fundação do clube. Então o Guilherme é praticamente da idade do clube e é o único da nossa família que mora fora de Brasília, mora no Rio Grande do Sul. Toda a família está aqui em Brasília. Fiz minha vida como funcionário do Senado, mas trabalhei também numa indústria gráfica lá em Taguatinga, Artes Gráficas Regina. Tenho muito orgulho de dizer que trabalhei na Artes Gráficas Regina. O patrão era o Jorge Salim, uma figura fantástica de Itaguatinga. Foi, inclusive, grande rotariano no Rotary Clube, se eu não me engano, Rotary Clube de Brasília. O Jorge Salim era rotariano também. Depois trabalhei na Universidade de Brasília, depois me transferi para o Senado, depois entrei para fazer o curso de Direito na Universidade de Brasília, me formei em Direito e minha vida funcional continuou toda aí. Entrei para o Rotary a convite de um amigo, 2 amigos, o Paulo Henrique, que depois veio a ser presidente do clube, e o Eduardo, que foi também presidente do clube e foi meu secretário durante o tempo que eu fui presidente do clube, e depois foi um grande presidente do clube também. O Paulo Henrique já é falecido, foi presidente do nosso clube, faleceu já uns 5 ou 6 anos atrás, e o Eduardo está ainda em atividade aqui em Brasília, muito mais novo do que eu, e um dia nós vamos convidá-lo para fazer uma palestra aqui no clube. O que me motivou a me tornar rotariano foi justamente, acho que foi um momento da minha vida. Eu trabalhava no Senado na época, eu chefiava um departamento lá na gráfica do Senado, e o Eduardo, que trabalhava também lá, e o Paulo Henrique, que trabalhava lá, chegaram e me falaram: estamos fundando um Rotary Clube aqui, é um Rotary, me explicaram mais ou menos o que era o Rotary, um trabalho pela comunidade, nós temos uns amigos nossos também lá, e citaram alguns nomes que eu já conhecia, e acabou que aquilo me atraiu, e eu entrei mais no Rotary pelo espírito de amizade, de companheirismo daquelas pessoas que estavam me convidando e de alguns que estavam já no clube, que depois eu vim a conhecer mais particularmente.
Foi isso que me motivou a chegar no clube. Eu não tinha nenhuma ideia muito bem o que era Rotary Club. Como quase todo mundo, eu não sabia o que era Rotary Club, eu achava que era mais uma coisa social. Mas com esse convite deles eu vi que a gente tinha um trabalho a fazer e isso me animou muito. E a Cleonice também. E nós passamos a frequentar aquele clube, passamos a trabalhar pela fundação do clube. E em seguida, assim que o clube estava sendo para ser fundado, eu fui guinado à presidência do clube. Me indicaram, o José Piristal de Macedo, numa daquelas reuniões, chegou e falou: Adriano, nós decidimos que você vai ser o presidente do clube, você vai presidir o clube. A partir daquela data, nós estávamos ainda em fundação, e 1988, 87, 88, não lembro bem as datas, mas a partir dali eu comecei a assumir a presidência do clube. Antes eu estava na secretaria, fiquei na secretaria do clube também, me botaram como secretário do clube, e trabalhávamos ali, eu, Eduardo, Otto, o Macedo, e fui guinado à presidência do clube. Foi uma coisa que exigiu muito de mim. Eu falei: olha, tem que fazer alguma coisa. Não, o presidente é só sentar e ficar assistindo a reunião e tal, e bater o sino na hora que encerra, na hora que abre, não tem que fazer nada. Falei: muito bem, e assumi a presidência do clube com essa tranquilidade. Só que nessa primeira semana que falaram isso, que o presidente não fazia nada, tinha o aniversário de um companheiro chamado Juraci. E nós fomos para a casa do Juraci, lá no Lago Sul. O Juraci era um juiz, foi também o César, que era juiz, que depois veio a ser presidente do clube também, e estava lá o Otto, que tinha sido até candidato a presidente da República, tinha o presidente da Ordem dos Advogados, o anterior e um atual, então tinha cheio de autoridades, e lá estavam desembargadores e tal, e era aniversário do Juraci. E nas tantas lá falaram assim com a palavra o presidente do Rotary Club Brasília Centenário, para fazer os cumprimentos para o aniversariante. Eu nunca tinha falado assim daquela maneira, falar em público, então era uma coisa bem complicada para mim. Eu sentia assim aquele... Eu falei quase que eu ia embora do Rotary naquele dia. Felizmente eu me contive, mantive a serenidade e consegui fazer uma saudação para o Juraci. Foi a primeira atividade que eu tive assim fora do clube, uma atividade social, e aquilo me deixou muito preocupado. Depois desacostumei, não aprendi a falar em público não, mas pelo menos criei coragem para falar em público. A partir dali não me importava muito em falar, eu comecei a falar. Foi uma dificuldade que eu encontrei logo na hora que eu cheguei. O presidente tem que se preparar para falar em público, não tem jeito, tem que ser preparado. Nosso clube, na verdade, nasceu da conjunção de duas variáveis, de dois pensamentos. Um pensamento era do governador Bill O'Dwyer, que queria fundar alguns clubes no nosso distrito por ocasião da proclamação da República. Daí que todos aqueles clubes iam chamar-se Centenário. Rotary Clube de Brasília Centenário, Rotary Clube de Goiânia Centenário, que chegou a funcionar. Eu cheguei a recuperar, visitei uma vez esse clube lá em Goiânia. Esse não progrediu. O Brasília Centenário nosso progrediu, conseguiu a sua carta de admissão. Pois bem, essa era uma coisa, celebrar a proclamação da República. E a segunda coisa que mobilizou e motivou o nosso clube foi que havia uma cisão dentro do Rotary Clube de Brasília Sudoeste. Havia uma briga dentro do Rotary Clube Brasília Sudoeste. E as lideranças do Rotary Clube Sudoeste ficaram divididas. Uma parte permaneceu no clube e uma parte quis sair para fundar outro clube. A parte que quis sair para fundar outro clube foi o Otton Pio de Abreu, Antônio Augusto Carvalho de Moraes, Gilber, Marcos, uns 4 ou 5 queriam sair dali para fundar outro clube. E eles tinham uma capacidade, Serral, a Marinho Serral, eles tinham uma capacidade de mobilizar muito grande. Serral trouxe o presidente da Ordem dos Advogados para lá, que era o Lacerda Neto, trouxe o juiz, trouxe o César, trouxe outro juiz. Então o clube cresceu, o Otton levou um médico, o Afonso, que é um cientista, e levaram gerente de banco, levaram o Eade Silva até, que era um dos grandes administradores dessas empresas de mineração que existem no Brasil. Era uma elite mesmo aqui de Brasília. O Brasília Centenário era uma turma bem elitizada que participou da criação do Brasília Centenário. E aquela briga, uma parte saiu e aí ficaram os dois clubes, o Brasília Sudoeste e o Brasília Centenário. Foi aí que nasceu.
Foi designado para fundar o Brasília Centenário, como eu falei, o José Pires Chaves de Macedo, que era uma pessoa que tinha uma tradição de fundar clubes aqui no distrito e era uma liderança fortíssima. Ele trouxe o Monsan, trouxe o Barbirato, trouxe o Joel, trouxe uma turma de gente do Brasília Leste. O Brasília Leste, então, era o clube padrinho, e o clube padrinho, o Macedo, cuidou de trazer todo esse pessoal para dentro do nosso clube. Alguns não ficaram como sócios, mas ficaram participando das reuniões de orientação, de palestra. Do outro lado, o nosso clube também tinha o Otton Pio de Abreu, que estava vindo de lá, tinha sido governador, era um governador com muita experiência. Ao lado dele tinha o Antônio Augusto Carvalho de Moraes, que também tinha sido governador, era presidente da Associação Comercial aqui do Distrito Federal, era um homem com muita influência também. Então, tinha o Eades, como eu falei, tinha o Juber, que era da Associação Comercial também, e um comerciante muito forte, que tinha filhos no Rotary, a esposa participava. O Pedro, contador do clube, dava um suporte muito grande ao clube, desde a fundação do clube. O Pedro tinha a experiência de ter sido presidente de clube em Goiânia, em Itaguatinga. Então, o Pedro estava nos ajudando de uma maneira muito grande também. O Pedro, a Lindalva, o Paulo Henrique, que trouxe, era o genro dele, a Ellen, a filha. Eram casais fantásticos que tinham ali. E aí eu vou dizer uma coisa que pouca gente sabe. O Flávio Mendlovitz foi convidado para fazer a primeira vez uma palestra no Rotary no Brasília Centenário. Foi convidado para fazer a palestra, estava fazendo a palestra, ao lado dele estava o governador do distrito, e naqueles dias eles estavam escolhendo o cara que ia ser o chairman do programa de IGE. E aí o Flávio estava falando justamente sobre a Fundação Rotária, e o IGE era um programa da Fundação Rotária. Aí falaram, então vamos colocar o Flávio para chefiar o grupo que vai para o estrangeiro com os estudantes e tal. Foi a primeira vez que o Flávio recebeu uma função do distrito do Rotary. Então o Flávio, daí para frente, deslanchou, muito estudioso, entendeu profundamente a Fundação Rotária e passou a ser consultor para nós aqui do distrito em relação à Fundação Rotária, e de repente, a nível regional, ele já era então o comandante da Fundação Rotária. O Flávio foi uma descoberta do nosso clube, que todos vocês conhecem o Flávio Mendlovitz. Ele e a Inês foram fantásticos, depois a Inês veio para o clube, foi presidente do clube. Mudamos várias vezes de local, começamos na sede lá no setor de Clube Esportivo Sul, trecho 3, onde estamos hoje, mas mudamos várias vezes, mudamos para o Clube Unidade de Vizinhança, mudamos para o Instituto Geográfico, ficamos em hotel, começamos, antes da fundação nós ficamos no Hotel Nacional, depois em outro hotel, o Hotel Fênix. Então nosso clube andou em alguns lugares e hoje está na sede do Cerrado. Setor de Clubes Esportivos Sul, trecho 3. E aí também, essas pessoas traziam as esposas também. As esposas também, naquele tempo, mulher não entrava em Rotary ainda, as esposas iam para a Casa da Amizade, estava a Cleonice, estava a Evelena, estava a Lindalva, era um grupo fantástico. A primeira presidente foi a Cleonice, foi um trabalho muito bom que a Cleonice fez. Teve a colaboração da Lindalva, como eu já falei, da Ellen, que eu já falei. Teve a colaboração da Evelena, da Denise, esposa do Eduardo, que depois foi ser presidente. Nós fazíamos muitas campanhas, muitos movimentos. Não estou esquecendo aqui a Célia também, que é esposa do Cleiton, que era um coronel reformado do Exército. Então tinha a esposa do Lawande, eram muitas as esposas participavam. Era uma casa centenária, era sempre respeitada, sempre atuante, com grandes trabalhos prestados à comunidade. Nós tivemos momentos muito bons do clube e da Casa Centenário, projetos muito bons, trabalhando pela comunidade. O meu momento mais marcante do Rotary, olha, na verdade aconteceram vários momentos, mas um em particular encanta todos nós que chegamos a ser governador. E esse momento foi quando eu fui escolhido a primeira vez para representar o presidente de Rotary International numa convenção de Rotary em um outro distrito. Fui escolhido, minha primeira escalação foi para Santa Catarina, onde tem clubes superativos, distritos superativos, grandes companheiros.
e eu fui indicado para ser o representante do presidente. Logo depois em que eu tinha deixado a governadoria do meu distrito, e aquilo ali me deixou assim, foi um momento que marcou profundamente a minha Cleonice. Foi um momento realmente impressionante na minha vida de rotariano. Todo governador precisa um dia representar o presidente em algum evento, particularmente numa conferência distrital. E eu tive aquele momento, fui para Santa Catarina a primeira vez, depois fui mais 4 ou 5 vezes, representei o presidente em 4 ou 5 conferências, mas aquele primeiro momento de Santa Catarina e de Francisco Beltrão, que é no Paraná, que também eu representei lá, eu nunca me esqueci jamais disso aí. Tive depois representando em Minas Gerais, lá no distrito do Hipólito, eu falo distrito do Hipólito, porque o Hipólito era uma grande liderança, e recebi um elogio muito grande, ele era diretor do outro, e elogiou muito o meu trabalho como representante do presidente, e aquilo foi marcante também na minha vida. Foi assim, um momento que me marcou muito, representar o presidente no outro evento. Já estou com 80 anos, sei que isso agora daqui para frente não tem mais essas possibilidades, mas quando eu era jovem, quando estava na faixa dos 70, 60, foi uma coisa marcante na minha vida. É um lema quase religioso isso aí, né? É quase um lema da religião, das religiões mais evoluídas, né? das religiões mais amadurecidas. Dar de si antes de pensar em si é um lema que talvez o Rotary não explore ainda na dimensão que ele tem, né? Eu falo explore o seguinte: cada rotariano não está imbuído tanto desse lema quanto na dimensão real que ele tem. Nós não estamos ainda imbuídos da verdadeira dimensão desse lema. Dar de si antes de pensar em si. É uma coisa é um sentimento quase religioso. O Rotary não tem esse espírito de ser religião. Ao contrário, a gente é muito aberto, aceita qualquer religião, nós não temos nenhuma fixação religiosa e a gente até recomenda isso. Olha, é bom que a gente não traga as discussões de religião, as brigas de religião, as divisões religiosas para dentro do Rotary. Nós estamos aqui para servir a comunidade. E para servir a comunidade, nada melhor do que esse lema, dar de si antes de pensar em si. O que significa isso? Não significa que eu vou me sacrificar para fazer uma coisa maior. O altruísmo não chega a esse ponto da gente se sacrificar para fazer um benefício. Mas, numa ocasião que eu estou, se eu puder fazer algum benefício, frente a uma necessidade que ocorre nas nossas comunidades, eu tenho que dar de mim antes de pensar em mim. Eu tenho que pensar no outro, eu tenho que pensar no próximo. Se o próximo estiver bem, eu tenho que estar bem. Esse é mais ou menos o significado que eu acho desse lema do Rotary, e acho que é um lema, continuo achando, é um lema extremamente religioso, que aproxima muito o Rotary, embora o Rotary não seja uma religião, nos aproxima muito do pensamento religioso. Essa pergunta sua é muito boa e é muito difícil de a gente responder, mas eu diria para uma pessoa que quer entrar para o Rotary, os que eu convido, por exemplo, é o seguinte: olha, não pense que você vai mudar a vida de muita gente, mas é certo que o Rotary modificará a sua vida. Eu digo isso porque modificou muito a minha maneira de pensar, a minha maneira de ser, a minha maneira de agir, a minha maneira de valorizar as amizades sinceras, reais, a maneira de distinguir o que eu gosto do que tem valor, porque às vezes eu gosto de uma coisa e aquela coisa não tem um valor tão bom, e às vezes eu não gosto de certas coisas, mas eu tenho que reconhecer o valor daquela coisa. O Rotary me ensinou isso. A pessoa que pensa em vir para o Rotary, ela já tem um pensamento bom, porque ela já deve conhecer alguma coisa do Rotary. E ela sabe que o Rotary trabalha pelas comunidades. O Rotary talvez direcione melhor a maneira que você pode ajudar as suas comunidades. É quem tem, eu costumo dizer, o Rotary tem a expertise para saber aonde você pode colocar seus recursos, aonde você pode apoiar melhor, onde você pode fazer as coisas de uma maneira melhor, mais segura e com mais resultados. Eu diria para ela o seguinte: olha, venha com o espírito aberto, venha com a vontade de servir, venha com vontade de ajudar, venha com vontade de fazer novas amizades, conhecer novas realidades e novas pessoas. O Rotary nos abre as portas do mundo em várias frentes. O Rotary nos ajuda a ser melhor cidadão,
melhor pai de família, melhor pessoa, melhor homem para servir a comunidade. Eu acho que o Rotary nos leva a essa grandeza. Então, venham para o Rotary. Quando o Paulo Henrique foi para o clube, a gente estava fazendo as relações para fazer os associados e tal. E eu conheci o Paulo Henrique numa reunião daquelas lá. Aconteceu um fato interessante. Tinha um juiz que parecia muito comigo, era a minha cara. E o Paulo Henrique, quando chegou no clube, eu já estava no clube. Aí ele me viu e achou que eu era aquele juiz. E o juiz tinha presidido uma reunião que ele era parte lá e tal. E ele tinha uma consideração muito grande comigo no início, assim, que achava que eu era aquele juiz que era da causa dele lá e tal, né? Fizemos amizade assim, o Paulo Henrique. Aí depois eu falei, não, Paulo Henrique, eu pareço com o Sebastião, chamava até Sebastião. Pareço com o Sebastião, mas nem parente nós não somos, né? Era assim como se fosse você e o seu irmão. Até a mulher dele um dia me confundiu com... Eu estava lá e tal, numa reunião lá, ela me falando e ele estava procurando, era o marido dela. Então o Paulo Henrique foi da amizade foi essa. O Sebastião era outro amigo que o Paulo Henrique depois conquistou com a maneira de ser dele. Devo registrar também outra coisa importantíssima que eu acho, é a maneira de ser dos associados. O Paulo Henrique e a Ellen, que eram muito novos, e a partir deles é que eu comecei a pensar, eu falei, olha, o Rotary tem que trabalhar com a juventude, tem que trabalhar com jovens. Eu achava que era muito importante a gente trabalhar com o programa do intercâmbio de jovens. O Adélio dizia isso também, o Adélio foi um presidente do clube, o médico foi presidente do clube. Quando você traz os jovens para o clube rejuvenesce. E foi a oportunidade que eu vi do Paulo Henrique e da Ellen, eles eram os mais novos do nosso clube. E eles eram os mais festeiros, eram os mais entusiasmados. Com toda a festa, o Paulo Henrique e a Ellen estavam lá juntos. Todos se lembram dele com muito carinho, é um grande casal. Outra coisa interessante também que aconteceu foi logo no início, eu estava entrando no Rotary naquela época, e nós estávamos visitando um clube, eu acho que era o Brasília Lago Norte, eu acho. O Alexandre Fonseca era o governador, estava por lá, falando qualquer coisa. Aí, mais alguém falando sobre o centenário, acho que foi até a minha presença, está aqui o presidente do Rotary Clube Brasília Centenário, o Adriano, aquela coisa, visitando o nosso clube. O Centenário é um clube que já foi fundado, o nome não sei o quê, e o nome Centenário é porque é o centenário do Rotary. Isso foi em 1995, 96, 92. Aí o Alexandre Fonseca levanta lá e fala, não, dá licença, não, o centenário do Rotary não aconteceu ainda não, é 2005, o centenário, essa homenagem à República, é uma festa da República, foi fundada em 1989, então quando estava celebrando o centenário da República, essa coisa, então, a homenagem à República. Aí alguém chegou e levantou, olha, eu tenho a impressão que vocês estão todos enganados. Na verdade, esse nome centenário é uma homenagem à idade secreta do Otton Pio de Abreu. O Otton, na época, já era bem idoso, já, né? Então, você dizia que o Otton tinha 100 anos de idade, mas não tinha ainda, não. O Otton, na época, tinha pouco mais de 80 anos de idade.